A MyPcards é a parceira do canal. Lá você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon e outros card games de forma segura. Acesse o link na descrição e conheça a MyPcards. Oi, eu sou o Zub e hoje trago pra vocês aqui mais um vídeo de Master Duel, dessa vez para mostrar um deck que eu gosto muito, que eu acho muito bonito. No entanto, não é um deck muito forte, infelizmente, pelo menos por enquanto não chega o Desp aí no jogo para fortalecer um pouco essa estratégia. Mas hoje vamos falar dos Dark Lords, os Senhores Obscuros, os Anjos Caídos de Yu-Gi-Oh! Então já deixe seu gostei para ajudar o canal, se ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para não perder nenhum lançamento. Me segue aí nas redes sociais, ZubaTCG, para acompanhar todas as novidades. E agora sim, bora pro vídeo. Então já vamos começar a nossa lista aqui falando dos Dark Lords, que é um deck que é baseado em descartar as suas cartas e reaproveitar os recursos do cemitério. Seria uma analogia a como eles caem do céu, eles saem da nossa mão, vão para o cemitério e lá se fortalecem. Seria uma analogia aí aos Anjos Caídos. E tem muito da história deles aí no canal, se vocês quiserem assistam lá depois. Aqui vamos começar com uma cópia do Senhor Obscuro Ukobek. Esse monstro é muito bom no deck. Para algumas jogadas bem específicas a gente usa outra normal summon, mas ele seria também uma ótima normal summon nesse deck, pois quando ele é invocado por invocação normal especial, você pode enviar um card Senhor Obscuro do deck para o cemitério. Os Senhores Obscuros podem copiar o efeito das suas magias e armadilhas no cemitério, então o Ukobek é uma forma de enviá-las para lá rapidamente. Mas geralmente a gente está usando nessa build uma cópia porque queremos invocar ele no campo do oponente, já que ele é o Dark Lord com ataque e defesa mais baixo, com um efeito que não vai ajudar o oponente em nada. A gente invoca ele no campo do oponente com a Senhora Obscura Saciada. Usamos 3 cópias dela. Quando ela é invocada por normal especial, eu posso pegar 2 monstros Senhor Obscuro com níveis diferentes da minha mão do deck, exceto a Senhora Obscura Saciada, invocar um deles no campo do oponente, que geralmente vai ser o Ukobek, e adicionar o outro para nossa mão. Apesar da gente dar um monstro pro oponente nessa jogada, a gente tira ele facilmente de lá com outras cartas que a gente usa, mas é uma ótima carta para adicionar monstros para a mão. É um nível 4, a gente invoca ela por normal geralmente. Usamos uma cópia do Andusk. O efeito dele, eu posso descartar ali um card Senhor Obscuro para escolher um card Senhor Obscuro no cemitério e adicionar a minha mão. E o efeito que todos os Dark Lords maiores compartilham é que durante o turno de qualquer duelista você pode pagar 1000 pontos de vida, escolher um card de magia ou armadilha Senhor Obscuro no cemitério, aplicar o efeito daquele card e depois embaralhar o alvo no deck. Então a estratégia do Dark Lord é basicamente esta: ter as magias e armadilhas lá no cemitério, usar os próprios Senhores Obscuros para descartarem essas magias, por isso que o Ukobek não é tão necessário na build 3 Ukobek, mas usar os próprios Senhores Obscuros para descartar essas cartas e depois copiar os efeitos delas, principalmente das armadilhas. Também usamos aqui o Archlord Christian, é o nosso único Archlord, é um dos poucos Archlord do jogo, é o inimigo do Lucifer, que também está nesse deck. Mas se a gente tiver exatamente 4 monstros fada no cemitério, a gente pode invocar esse monstro por especial da mão. Se esse card for invocado dessa forma, escolha o monstro fada no cemitério e adicione a sua mão. Nenhum duelista pode invocar monstros por especial. Se esse card com a face para cima ser enviado do campo para o cemitério, ao invés disso a gente coloca ele no topo do deck. Então ele é uma Floodgate que impede invocações especiais. Quando ele entra no campo a gente loca o oponente, ele tem 2800, é um ataque considerável e apesar da gente se locar também, temos o efeito da Link dos Dark Lord que nos permite fazer invocações tributos, banindo monstros Dark Lord do cemitério. Então ela facilita o uso do Archlord nesse deck, então é bem interessante usar ele mesmo, que vai ser um problemão para o seu oponente. Temos aqui o Senhor Obscuro da Vaidade, é o único dos maiores que não tem o efeito de pagar 1000 pontos de vida, mas quando ele é invocado por especial do cemitério, você pode escolher um monstro tipo fada no seu cemitério, exceto o Senhor Obscuro da Vaidade, e invocar o alvo por invocação especial. Então ele se invoca por especial do cemitério
e ele vai e invoca mais um depois. Lembrando que você tem que estar atento a Shen, que você vai ativar o efeito dele. Se você ativar o efeito de um monstro de renascer numa Shen 2, você vai perder o tempo de ativação aqui do Senhor Obscuro da Vaidade. Aqui temos o Senhor Obscuro Nergal. Se o monstro fada atacar um monstro em posição de defesa, ele causa dano perfurante, e o efeito rápido dele, pagar 1000 pontos de vida para copiar o efeito de uma magia ou armadilha Dark Lord e depois embaralhar ela no cemitério. Mesmo caso aqui do Senhor Obscuro Tezcatlipoca, que também pode pagar 1000 pontos de vida para copiar uma magia ou armadilha do Senhor Obscuro, aplicar o efeito dela e depois embaralhar o card no cemitério. E se um ou mais monstros Senhores Obscuros que você controla seriam destruídos em batalha por efeito de card, ao invés disso você pode descartar ele. E o principal monstro desse deck, que usamos 3 cópias, é a Senhora Obscura Ixchel. Você pode descartar esse card e um card ou Senhor Obscuro, qualquer card Senhor Obscuro, então ela manda as magias e armadilhas para o cemitério, ela manda o Vaidade para o cemitério para renascer ali depois. Você pode descartar um Senhor Obscuro para comprar 2 cards. E o efeito rápido é o mesmo dos outros, pagar 1000 pontos de vida para aplicar o efeito de uma magia ou armadilha e embaralhar ela de volta no deck. Mesma coisa então, e ela só pode ser invocada uma vez por turno por invocação especial para equilibrar, que o efeito dela é muito bom. Toda vez que a gente traz uma nova Ixchel, a gente poderia ativar esse efeito, mas ela só pode ser invocada uma vez por turno. Além disso, ela, como eu falei, você pode descartar ela e qualquer nossas magias ou armadilhas Senhor Obscuro, descartar aqui o Vaidade para renascer ele depois, é uma carta muito boa. Uma reviver monstro para reviver o Vaidade ou para reviver qualquer Dark Lord, faz a gente voltar para o jogo. A reviver monstro nesse deck é uma peça do combo do Dark Lord, então vale a pena usar a única cópia que se pode da reviver monstro. Outra carta absurda nesse deck e que tá liberada a 3 no Master Duel é a Raciocínio. Seu oponente declara um nível de 1 a 12, você vai escavando cartas do topo do seu deck até escavar um monstro que pode ser invocado por invocação normal ou baixado. Se esse monstro for do mesmo nível que o oponente declarou, você envia os cards declarados para o cemitério. Caso contrário, o monstro escavado vai ser invocado por especial. Então supomos que o oponente declare 5, a gente vai escavando aqui. Se a gente encontrar um Nasten, a gente invoca. Se a gente encontrar um Nergal, a gente invoca. Se a gente encontrar a Ixchel, a gente invoca. A Senhora Obscura Saciada a gente invoca. Agora, se o oponente declarar, por exemplo, um 4, se a gente revelar ela, a gente envia ela para o cemitério. Mesmo assim é uma vantagem para esse deck, que até a gente escavar monstros, a gente vai enviando nossas magias e armadilhas aqui, que muitas vezes a gente quer no cemitério. Então a Raciocínio é absurda nesse deck. Outra carta que eu usaria nesse deck, se eu tivesse 2 cópias, pelo menos eu usaria, é a trocar, porque nós temos vários monstros de nível 8, eles são buscáveis, os monstros de nível 8, a gente quer descartar eles da mão. Tem outras opções de Senhores Obscuros de nível 8 pra gente descartar pelo efeito da trocar e comprar 2. 2 cópias da trocar seria excelente nesse deck. Mais uma carta de compra aqui, todos os monstros são de trevas, então 3 cópias da Fascinação das Trevas. Você compra 2 cards, depois bane o monstro de trevas da mão. Se você não tiver nenhum, você envia toda a sua mão para o cemitério. O banimento dos Senhores Obscuros, a principal rota do deck, adiciona um card Senhor Obscuro do seu deck à sua mão, exceto o Senhor Obscuro do banimento. Então você pode adicionar qualquer card ali que você estiver precisando da hora, tanto magia ou armadilha quanto os seus monstros, a melhor rota do deck. Aqui o contato com o Senhor Obscuro, ele é a nossa mais uma cópia da Monstro que Renasce aqui, quer dizer, mais 3 cópias da Monstro que Renasce, porque você pode invocar por especial monstro Senhor Obscuro do seu cemitério em posição de defesa. Então você invoca o Vaidade, o Vaidade vai trazer mais um, e você vai copiar esse efeito para invocar mais um, então você vai ter várias invocações no cemitério, ao mesmo tempo que você vai buscar várias vezes aí, que você vai buscar com banimento, vai copiar o efeito dela depois com algum Dark Lord para buscar mais um card, então ela é excelente. Super polimerização, porque nosso deck é de trevas e nós temos ótimos monstros de trevas aqui para aproveitar também os monstros do oponente, então super polimerização é uma ótima carta para esse segundo também.
Chamado da Cova, proteção contra hand trap, bane o monstro ali que estiver te atrapalhando também para negar o efeito dele. Chamado da Cova, uma das melhores cartas magias aí para lidar com o oponente, assim como a Gota Proibida. Você envia qualquer número de outros cards da sua mão do campo para o cemitério, seleciona esse número de monstro de efeito no campo até o final desse turno, o ataque deles é diminuído pela metade, além disso seus efeitos são negados. E o oponente não pode responder, né? Se você enviou magia ou armadilha, o oponente não pode responder com magia ou armadilha. Se você enviou o monstro, o oponente não pode responder com monstro. Além do Flavor, que aqui é a nossa Senhora Obscura aqui mais recente, jogando a Gota Proibida aí no Nasten, que na história é um traidor aí dos Senhores Obscuros. Então, quem quiser ver a história, veja aí no canal. E nós usamos uma cópia de cada armadilha do tema, as melhores aqui, porque, como eu falei, a gente quer copiar os efeitos dela, a gente quer descartar ela pelos efeitos dos outros Senhores Obscuros e usar o efeito delas depois, aplicando o efeito delas no cemitério. Rebelião de Senhor Obscuro, eu envio um monstro Senhor Obscuro da minha mão do campo para o cemitério com a face para cima para destruir um card no campo, mas como a gente vai aplicar só o efeito, a gente não paga o custo quando aplica o efeito dela com o efeito de um monstro Senhor Obscuro. Então nesse caso ela só vai destruir um card no campo se a gente aplicar o efeito dela usando o Senhor Obscuro. Mesmo caso para todos, ao invés de enviar um monstro Senhor Obscuro da minha mão com a face para cima no campo para o cemitério, eu vou aplicar o efeito dela do cemitério para tomar o controle de um monstro com a face para cima que seu oponente controla. Então, a gente não paga os custos, quer dizer, o custo do Senhor Obscuro é pagar 1000 pontos de vida para aplicar o efeito de alguma magia ou armadilha no cemitério. Então, a gente não paga os custos da armadilha. Aqui a Santificado pelo Senhor Obscuro, ela nega efeito de um monstro no campo e a gente ganha pontos de vida igual ao ataque dele. E a principal carta aqui para trazer a fusão destruindo o campo do oponente é a Revolta do Senhor Obscuro. Você envia um monstro Senhor Obscuro da sua mão do campo com a face para cima para o cemitério, invoque por invocação fusão um monstro de fusão de trevas do seu deck adicional, usando monstros da sua mão do campo como matérias de fusão, e depois você pode ganhar pontos de vida igual ao original do monstro enviado para o cemitério para ativar esse card. Então a gente invoca aí qualquer monstro de trevas por invocação fusão, a gente ganha pontos de vida igual ao ataque original do monstro que a gente enviou para ativar o efeito desse card, mas como eu falei, você pode aplicar o efeito dela diretamente do cemitério, a gente não vai ganhar vida, mas também não vai enviar nenhum card da mão do campo para o cemitério, e mesmo assim vamos ter a fusão no campo. Então o Senhor Obscuro é um deck muito bonito, muito legal, e aqui o último eu quis deixar ele por último, porque ele é o líder, ele é a estrela da manhã. Ele não pode ser invocado por especial, mas a Link facilita invocar ele por tributo, mas geralmente a gente não invoca o Senhor Obscuro, a gente usa ele para fazer a fusão, a evolução dele. Mas o efeito dele é que, se esse card for invocado por invocação tributo, você pode invocar monstro Senhor Obscuro por invocação especial da sua mão deck até o número de monstros de efeito que o oponente controla, e enquanto você controlar outro monstro Senhor Obscuro, seu oponente não pode escolher esse card como alvo de efeitos de card. Uma vez por turno, você pode enviar cards do topo do seu deck para o cemitério, igual ao número de monstros Senhor Obscuro que você tem no campo, e se isso acontecer, você ganha 500 pontos de vida para cada card Senhor Obscuro que foi enviado para o cemitério. Então ele ajuda ali a ganhar vida, ele ajuda ali a enviar as magias e armadilhas para o cemitério para a gente aplicar os efeitos dela lá, e ele é um monstro grande com 3000 de ataque, 3000 de defesa, que tem proteção enquanto você tiver um Senhor Obscuro. Mas geralmente, como eu falei, a gente usa ele para fazer a fusão do deck. Então vamos falar aqui do Extra Deck, onde está a fusão. Primeiro aqui o Lama Dragão do Pântano, 2 monstros com o mesmo atributo, mas tipos diferentes, então a gente usa monstros geralmente do oponente. Pega Drayton usa Máquina e Fada, pega 2 monstros dele ali no campo, faz com a Super Polimerização para ele não poder responder, porque a Super Polimerização você descarta um card para invocar por invocação fusão do seu deck adicional, um monstro usando matérias de qualquer lado do campo, e nenhum duelista pode ativar cards ou efeito em resposta à ativação desse card. Então você usa aí 2 monstros do oponente, pode usar um monstro seu do oponente para fazer o Lama Dragão, mesmo caso do dragão da fusão da pessoa insaciável, ele precisa de 2 monstros de trevas. Se você estiver enfrentando um Phantom Knight, por exemplo, você usa 2 monstros dele facilmente. Se o oponente tiver com deck de fusão, você usa aqui o Pré-da-Planta Dragostapelia, porque é um monstro de fusão e um monstro de trevas. Você pode usar o monstro de fusão do oponente para invocar ele, e esse carinha
E o principal aqui, o Predaplanta Trifioveretum. Esse cara é muito bom, ele precisa de 3 monstros de trevas, então dependendo do deck a gente vai limpar o campo do oponente, ou a gente usa nossos próprios monstros, porque esse monstro tem um efeito muito bons. Ele ganha ataque igual a soma do ataque original de todos os monstros no campo com marcador de predador, e você pode usar cada um dos seguintes efeitos uma vez por turno. O principal deles é, quando o seu oponente invocar um ou mais monstros por invocação especial do deck adicional, enquanto você controlar esse card invocado por fusão, efeito rápido, você pode negar a invocação e se isso acontecer, destrua esses monstros. Então ele é uma negate de invocação aí, que é muito forte, 3000 de ataque, e se seu oponente controlar um ou mais monstros com marcadores predador, você pode invocar esse card por especial do cemitério em posição de defesa. Então a gente geralmente só vai usar o efeito dele nesse deck de negar uma invocação do oponente e deixar um bicho grande na mesa, limpando o campo com a super polimerização. A nova fusão aqui é o primeiro dos Senhores Obscuros, a primeira face do Lúcifer, que é o Estrela da Manhã, no caso, né? Então ele precisa de 3 monstros fada de trevas, o que é muito fácil nesse deck, e aquele callback que a gente manda pro oponente, a gente pode usar ele também com o Senhor Obscuro, e ele tem um efeito que protege não só ele, mas todas as fadas. Seu oponente não pode escolher monstros fada que você controla como alvos de efeitos de card. Você pode usar cada um dos seguintes efeitos dele por turno e apenas uma vez por turno. Se esse card invocado por invocação fusão, usando Estrela da Manhã como matéria, você pode destruir todos os cards que o oponente controla. Então essa é a importância aqui da armadilha. Usando aqui o Senhor Obscuro, a gente vai usar ele geralmente da mão para trazer aqui o primeiro Senhor Obscuro e limpar o campo do oponente. Além disso, durante a fase principal efeito rápido, você pode pagar 1000 pontos de vida para invocar por especial um monstro fada da sua mão ou cemitério em posição de defesa. Pode trazer aqui o Senhor Obscuro da Vaidade, pode trazer o Christian se ele tiver na mão para alocar o oponente de vez e deixando o monstro com 4000 de ataque e 4000 de defesa no campo. Vai renascendo todos seus Dark Lords com ele para copiar o efeito das magias e armadilhas. O primeiro Senhor Obscuro é absurdo, é por isso que ele joga no Despia, né? Ele e esse Predaplanta aqui jogam no Despia. Eu tô ansioso pro Despia chegar aí logo, porque esses dois monstros aqui vão encontrar uma nova casa mais competitiva e são monstros muito bons mesmo. Usamos aqui o Dragão Solar Hierat, porque ele é um nível 8 e uma vez por turno eu posso desassociar uma matéria desse card, oferecer qualquer número de monstros da mão do campo como tributo para destruir cards no campo. E a gente não se importa muito de enviar nossos monstros para o cemitério, mas raramente a gente usa ele, porque a gente tem aqui 1, 2, 3, 4 nível 8, não tem tanta necessidade. Você pode colocar qualquer nível 8 aqui, como por exemplo aqui o Lancelot. Esse card pode atacar o oponente diretamente, aí pode terminar uma partida ali. O Lancelot aqui é interessante também. Eu tava usando aqui a Trapestrela, mas eu vou tirar ela, porque eu tava usando ela com a outra Trapestrela, porque elas sozinhas faziam link. Essa aqui, a Trapestrela Jasmine, ela entra, você faz link 1 com ela invocando aqui a Trapestrela Florescente e ela traz de volta a Jasmine. Você tem 2 fadas no campo para fazer a nossa principal invocação link, que é a Senhora Obscura Condenada. Mas eu não vi tanta necessidade disso, mas se você usar ela, usar 3 cópias dela no lugar aqui da Obscura Saciada, vale muito a pena também, porque você vai ter acesso ao Link 2 muito mais rápido, né? Então aí é uma opção aí, mas você pode colocar qualquer Link 2 aqui. Cavaleiro do Pesadelo Fênix, descarta a carta para destruir magias e armadilha. Raramente a gente usa nesse deck, mas se ela tiver colincada você compra cartas. Os monstros colincados não podem ser destruídos em batalhas. A Fênix aí que vocês conhecem. A Senhora Obscura Condenada, absurda, esse link é muito bom. Você pode invocar por invocação tributo monstros fadas que requerem 2 tributos, ao banir 2 monstros do cemitério ao invés de oferecer como tributo. Isso ainda vai ser considerado uma invocação tributo. Então você pode invocar ali mesmo com o Christian no campo, você pode ir invocando seus Dark Lords aí, banindo outros, graças ao primeiro efeito da Senhora Obscura Condenada. Além disso, você pode descartar um card, o que é excelente para o deck também, para buscar um monstro Senhor Obscuro do seu deck e adicionar à sua mão, ou enviar para o cemitério, que também pode ser muito útil. O que também é muito bom, porque você pode enviar ali o Vaidade para o cemitério para renascer ele, pode buscar a Ixchel para comprar cartas, então
aqui a Senhora Obscura Condenada é excelente para esse deck aqui, hein? É um link ideal para o tema, fechado dentro do tema, então é muito interessante mesmo, apesar que você pode usar ela em outros decks de fada, mas ela é bem fechada dentro do tema dela. E uma vez por turno, durante a fase final, você ganha pontos de vida para cada monstro fada no campo. Senhora Obscura Condenada é uma carta que vale a pena ter, porque ela pode servir no futuro para outros decks de fada. Anaconda, porque a gente usa super polimerização, a gente quer fazer fusão, às vezes a gente não taca a polimerização na mão, que ela tá limitada a 2, mas a gente quer fazer fusão naquele turno, Anaconda entra e faz a fusão aí. Unicórnio é o link 3, descarta um card, depois embaralha um card no campo no deck, se estiver colincado você compra cards, e enquanto esse card estiver colincado, na sua compra normal, ao invés de comprar uma carta, você compra duas, mas geralmente a gente usa para fazer a escalada por Access Code. O Access Code vocês conhecem, fica com um ataque alto, destrói cartas no campo, ataque e vence o jogo. Então vamos lá para os replays para eu mostrar um pouco como esse deck funciona. Então estamos aqui nos replays, vamos ver como o deck lida, principalmente que ele gosta de ir segundo. Não é problema ir primeiro com esse deck, mas se você puder ir segundo, porque a Droplet quebra qualquer campo, e aí vocês vão ver nesse jogo aqui, o oponente aí vai começar jogando. Aí ele vai começar a jogada dele com o Earth Machina. O Earth Machina tem um ponto interessante porque eles podem mudar os níveis, então ele pode invocar praticamente qualquer Exceed grande aí do jogo, e ele vai fazer isso logo no começo. Aqui é em Guine de Infinisteira, ele foi e buscou aqui a Toneladora. A Toneladora vai entrar por especial aí, tributando o monstro, entrou por especial. Os dois vão ficar de nível 9, ele já vai fazer aqui o Calamities, achando que vai desligar meu campo. Vai baixar, eu achei que ele ia baixar a Armadilha das Máquinas, mas não fazia sentido, mas ele baixou uma carta que eu não sabia o que era. Eu comecei aqui com banimento Senhora Obscura e já dei Gota Proibida em Shen quando ele ativou o efeito do verdadeiro Rei das Calamidades, enviando a própria banimento que eu ativei. Essa é uma das vantagens da Droplet. Aí eu fui da Gota Proibida, eu fui e neguei o verdadeiro Rei de todas as calamidades, ainda busquei minha carta normalmente sem desperdiçar nenhum recurso. Ixchel, efeito, descartando 2, vai comprar 2. O Mudusco efeito, eu dei o efeito dele só para enviar o Vaidade rapidamente para o cemitério e peguei de volta aqui o Nergal. Foi só para enviar, então aí vocês veem a estratégia do deck, é enviar as cartas do cemitério. Vou renascer o Vaidade vai renascer Ixchel. A Ixchel. E eu vou copiar o efeito da banimento para buscar mais um, paguei 1000, busquei aqui o Callback. Aqui eu já tava tranquilo, já tá com todas as peças. Essa é a hora que o Callback brilha, porque eu posso enviar qualquer magia, armadilha minha para o cemitério, ou qualquer monstro, né? Então embaralhei de volta, o Callback vai lá e vai enviar a fusão ali, que eu quero fazer ela rapidamente. Fiz a Link 2, grandiosa nesse jogo, vocês vão ver mais pra frente. Mas eu fiz a Link 2, eu usei o efeito, descartei uma pra pegar outro, peguei o Senhor Obscuro. E aqui eu tô com o Lucifer na mão, o Estrela da Manhã aqui no TCG, né? O Calamities dele tá negado, mas ele vai invocar uma máquina. E aqui ele vai cometer um pequeno erro, mas eu acho que não tinha muito o que ele fazer nesse momento mesmo. Aí eu ganhei vida igual ao número de fadas, vou ganhar 1000 pontos de vida. Ganhei 1000 pontos de vida, então recuperei o que eu paguei para ativar os efeitos. Essa é outra vantagem dela. Ele vai fazer a jogadinha dele ali. Eu vou dar Ixchel para copiar a armadilha. Se ele tivesse dado o efeito do Calamities agora, ele tinha impedido a destruição dos monstros dele, mas ele não deu. Aí eu fui e invoquei aqui o primeiro Senhor Obscuro, bonitão, e quando ele é invocado, ativei o efeito dele, né? Resolveu o dele primeiro, que a prioridade é dele, eu ativei o efeito. E aqui já é tarde demais para ativar o Calamities, que o Calamities não vai impedir o que já foi ativado, né? Então o Senhor Obscuro já foi ativado, tarde demais para o Calamities, o verdadeiro rei de todas as calamidades, ativar o efeito dele. Então ele cometeu esse erro aí, ele tinha que ter dado na hora da Ixchel ali. Ou dado logo na Draw Phase também, né? Ele podia ter dado, mas aí destruí todas as cartas dele. Meu monstro virou de terra, mas ele não impediu a destruição de todo mundo. Ele vai fazer a jogada dele, eu vou dar Khalid aqui. E por sorte, ele vai invocar outro monstro desse por normal. E a Khalid foi duplamente forte. Ele invocou, mas tá negado, porque eu bani com a Khalid. Aí ele invocou isso aqui e só vai passar a vez.
porque não tem muito o que ele fazer. Ele fez o Gênio Clifford, mas o Gênio Clifford não faz diferença nenhuma na minha vez. Então é uma carta aí que não vai ser tão forte. Ele vai embaralhar todo mundo de volta no deck, vai comprar duas, compra duas. Aquele bicho ali é absurdo, mas ele não vai ter muito o que fazer agora. Eu vou adicionar outro Senhor Obscuro, eu vou renascer com o primeiro Senhor Obscuro. Aí ele vai ficar sem o que fazer, porque eu vou começar a fazer muito volume de jogo ali. Aí nessa partida aqui a gente vai mostrar como o Christian é impeditivo também, e se tiver o Christian fusão no campo é quase impossível do oponente passar, porque um vai impedir especial, o outro vai impedir de ser alvo, mas aqui é só para mostrar o poder do Christian rapidinho aqui, que esse duelo vai ser rápido, ele só acertou uma. Então aqui a gente tem várias opções de jogadas, compramos aqui a Reviver Monstro para ter mais uma opção aqui. Vamos invocar o callback lá, vamos adicionar uma, a Ixchel vai descartar 2, Senhores Obscuros, tudo bem, compramos duas, vamos renascer aqui a Ixchel, que é a melhor de todas, e com a Ixchel a gente vai renascer o outro Senhor Obscuro, então mesmo sem o Vaidade, a gente faz bastante volume aqui no campo, fazemos a Link 2, vamos usar o efeito dela para descartar o próprio Christian, mas a gente podia usar ela para invocar o Christian por tributo. Monstro que renasce no Christian. Então ficamos aí com o Christian no campo, é um campo aí razoável, vamos bater nos monstros do oponente, só limpando o campo dele. Lembrando que os monstros vêm em defesa, então por isso que a gente não pode, pelo efeito da magia, os monstros vêm em defesa, então por isso que a gente não invoca eles em ataque, para causar mais dano. E aí ele tá brincado, e o Christian aqui também vai atrapalhar ele para sempre, só para mostrar o poder. E agora aqui vamos usar o efeito dela para descartar uma, comprou, e usar o efeito dela para invocar o nosso Nergal aqui, usando 2 tributos. A gente não pode fazer invocação especial, mas ela permite fazer invocação tributo banindo monstros do cemitério. E é isso que a gente vai fazer. Usou o efeito dela, baniu 2 para fazer invocação tributo, bater dano perfurante, atacar o oponente, atacando de novo e finalizando aqui com a Senhora Obscura Condenada, a estrela desse deck. Então esse aí é o deck de Dark Lord, e o que vocês acharam? Comente aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Me segue nas redes sociais, ZubaTCG. Se você quiser e puder, vire membro e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.